O fundo imobiliário MCHF11, cara, o maior capital hedge fund, está em queda livre. E se liga só que nesse momento ele está sendo cotado aqui a R$ 9,29, mudou para R$ 9,35, tá? Mas ainda assim é uma queda bem relevante. E ele chegou a ser cotado aqui a R$ 9,27 às 13 horas e 50 minutos. Então, alguns poucos minutos atrás. Então é desse fundo imobiliário que nós vamos falar no vídeo de hoje. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais um conteúdo como esse. E se você tem cotas do MCHF11 aí na sua carteira, diz para mim quantas cotas você tem e quanto é que você recebeu de dividendo no último mês. E diz para mim se você está gostando dos movimentos que a gestão está fazendo ou se você está achando que a gestão desse fundo está muito parada. Bom, sem muita delonga, sem muita enrolação, é um fundo já que muita gente conhece, né? Então vamos lá, vamos passar por alguns dados dele aqui, alguns indicadores no site do Status Invest, que é um site que eu gosto muito de acompanhar os fundos imobiliários. Depois a gente entra aqui um pouquinho no relatório para ver mais algumas informações mais aprofundadas, como eu sempre faço, né? Vamos lá, é o fundo imobiliário MCHF11, como muita gente já conhece, cotado a 8,35, né? Aqui está 8,30, mas nós já vimos ali no histórico de cotação no Google que está 8,35. Ele está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,93%. Então, quando o preço caiu, acabou que aumentou o dividendo, porque o dividend yield é um indicador que é quanto o fundo pagou dividido pelo preço da cota. Então, chegamos aqui a 13,93%. O fundo está em queda nos últimos 12 meses e só nesse mês ele já caiu 5,5%. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico de cotação do fundo, ó, a gente vai ver que em um ano ele já passou por essa queda, já teve uma queda que chegou a R$ 8,07, como a gente pode ver aqui, ó, a mínima dele foi de 8,7 e a máxima de 9,42 no último ano. E dando uma olhada no valor patrimonial de cota dele, que é de R$ 9,47, nesse momento como ele está ali na casa de 8,30, 8,35, então isso dá um PVP de 0,88. Então se você está comprando ele nesse momento, você está comprando com 12% de desconto com relação ao valor patrimonial da cota, porque o PVP mostra isso pra gente. O PVP é um indicador que quando ele está em 1,00, quer dizer que você está comprando o ativo pelo preço justo, ou seja, ele estaria cotado aqui a 9,47, 9,50, 9,45, por aí. Se tivesse acima de 1,05, 1,10, você está pagando o ágio, ou você está pagando mais caro do que ele realmente deveria estar valendo. E aqui, como está abaixo de 0,88, quer dizer que a gente está pagando um desconto pela cota dele nesse momento, ou 12% de desconto. Ele está com 15% do patrimônio, quase 16% em caixa. Bastante dinheiro em caixa, né? Nesse momento ele conta com 86.229 cotistas, bem interessante a base de cotista dele. Tem uma liquidez até que bacana de R$ 975 mil em negociações todos os dias, interessante. Participação no IFIX ele também tem, bem pequena, mas tem uma participação no IFIX. E o que está pegando mais aqui na minha visão, isso aqui, ó, o dividendo dele vem caindo aí com o tempo, tá? Nesse último mês ele anunciou que ia pagar aí 8 centavos por cota e simplesmente a queda começou a partir daí. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos desse fundo, que a gente consegue acompanhar neste ano aqui, ó. A gente vê que o fundo veio pagando 10 centavos desde janeiro, depois caiu para 9, agora caiu para 8 centavos, a gente não sabe para onde vai o dividendo. Mas isso daqui não deveria estar pegando o investidor de surpresa. Eu vou mostrar para vocês o porquê aqui dentro do relatório do MCHF11. Vamos lá, é um fundo, ó, como vocês conseguem observar. Teve início aqui em setembro de 2021, então ele já fez aí 2 anos aí na bolsa, né? Fundo para investidores em geral, gerido aqui pela Mauá, cobra taxa de gestão de 0,77% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de administração de 0,18% também sobre o PL. E tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. Esse relatório aqui ainda é referente ao mês anterior, tá? Não é um relatório referente a esse mês, nesse dividendo aqui de 8 centavos que ele pagou. Ainda é referente ao mês anterior, com um dividendo de 9 centavos. Então vai ter alguma coisa aqui diferente aí, porém, para estudo, com certeza serve pra gente, tá? Então aqui eles falam alguma coisa aqui, ó, sobre o dividendo pago, algumas movimentações que eles fizeram. Venda aqui, ó, de alguns fundos imobiliários venderam posições dele de TH JSRE11 com lucro, com ganho de capital e receberam aqui, ó, 1,2 milhão referente à amortização do fundo GTLG, se eu não me engano, aquele fundo que o HGLG comprou todinho, né? E como eu falei com vocês, por que esse dividendo de 8 centavos não poderia estar assustando os investidores? Porque ó, a projeção de dividendo mensal durante o segundo semestre de 2023 estava entre 8 e 10 centavos por cota para o MCHF. Então, está dentro do que a gestão se propôs a conseguir distribuir. Mas quando a gente olhar na DRE ali do fundo, vocês vão ver uma parada bem interessante. A DRE, que é o demonstrativo financeiro do fundo. Olha só uma parada também interessante que a gente tem que observar. 49% do patrimônio do fundo está aqui, ó, em ativos estruturados. Vocês vão ver uma coisa bem interessante ali, nesses ativos estruturados. Guarda bem esse número, 49%. Então, antes da gente olhar ali essa parte dos ativos, vamos dar uma olhada aqui no demonstrativo do resultado do fundo. A gente vê aqui, de abril para cá, o fundo vem tendo um resultado
X, no caso o rendimento final, e o rendimento entregue está sendo sempre maior do que o rendimento que ele conseguiu gerar. Pode ver, ó, 3.100 entregou 3.200, 3.100 em maio entregou 3.200, 3.211 em junho, 3.235 que ele entregou. Então, ó, 2.800 em julho entregou 2.900. Então está sempre tendo resultado menor do que ele vem entregando até esse último mês. E agora a gente tem que ver o próximo relatório para saber por que chegou aí aos 8 centavos de dividendo. E aqui também na parte da despesa, eles não dizem o que é despesa, né? Só tem aqui despesas, e tudo isso aqui são as despesas do fundo. Não tem aquele distanciamento, o que é administração, taxa de gestão, taxa de performance, aqui não dá pra gente saber o que é o que está tudo junto num número só. Então isso daí é bom a gente estar de olho nisso, ele está sempre entregando um pouco mais do que ele está tendo de resultado. Isso não é muito saudável para o fundo, né? Carteira do fundo, aquela parte dos estruturados que eu falei com você, ó, tem 3 ativos aqui estruturados, tudo Mauá, Mauá e Mauá. E o que está pegando é isso aqui, ó, que eu não gosto disso, porque ele tem uma concentração de 33% do PL nesse fundo imobiliário high yield da própria casa. Então, se isso aqui não é um conflito de interesse, cara, eu não sei o que está acontecendo aqui, porque o gestor colocar 33% do patrimônio líquido do fundo inteiro num outro fundo da própria gestora, fica um troço meio esquisito. Então tem mais 2 fundos estruturados, 2 ativos aqui estruturados pela própria gestora, que representa um pouco mais aqui, no total dá, se a gente somar tudo aqui, dá quase 45%, se eu não me engano, ou já dá 45%. Então, muita coisa aqui só em ativos da própria casa. Eu não gosto disso. Para mim, não rola, não fica muito legal não. Aqui tem um detalhamento de alguns fundos, de alguns ativos da carteira, ó, de alguns CRIs dos fundos estruturados. Depois vem de alguns CRIs da carteira, o detalhamento aqui, de alguns não, de todos os CRIs, né? E no final aqui, a parte de fundos imobiliários líquidos, ou com liquidez da carteira do MCHF11. E tem esses outros ativos aqui também que eu não entendi de onde é que faz parte da carteira desse fundo. No caso, lá embaixo é a parte de fundos imobiliários e aqui eu não consegui entender muito bem que parte da carteira que seria essa daqui. Mas o fundo é um fundo que vem entregando resultado, conforme eu falei com vocês, que a gestão estava proposta a conseguir entregar de 8 a 10 centavos, então esse último dividendo de 8 centavos não foi um dividendo fora da realidade do que a gestão queria, mas como eu mostrei, né, os resultados estão sendo sempre abaixo do que o que eles estão entregando. Então isso não é bom para nenhum fundo, também para nenhuma empresa, não ficar entregando mais do que consegue gerar de receita. Uma hora a conta não fecha e quem vai pagar são os cotistas, né? Se eu tivesse esse fundo em carteira, o que é que eu estaria fazendo? Minha visão, tá? Eu estaria comprando porque tá num preço fora de série, tá praticamente de graça, tá dado, como diria o Luiz Barça, né? Então, se eu tivesse em carteira, eu estaria comprando esse fundo, mas provavelmente eu nunca vou ter esse fundo em carteira, principalmente por causa dessa questão de muita concentração do patrimônio do fundo em ativos da própria casa, em ativos estruturados pela própria gestora. Então, isso daí não me agrada muito, então eu prefiro ficar de fora. Eu gostava também um pouco do MCCI 11, mas olhando o relatório eu vi que também ele tem esse problema de concentração em ativos estruturado pela própria gestora. Então eu acabei largando esses fundos e essa gestora um pouco de lado. Para mim não tem muito sentido investir em gestora que faz esse tipo de movimento. Então tá aí, esse daí pode ser um dos motivos da queda do MCHF11. E diz para mim no comentário aí se você está comprando, aproveitando esse preço, ou simplesmente você deixou ele de escanteio aí e prefere não comprar mais cotas desse fundo, aumentando a posição dele na sua carteira. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!